leito, porque os meus olhos não veem alegria. Eu não vejo e nem tenho um fio de esperança que as realidades de minha vida mudem. Então, me chama a atenção que Jó vive. Deus parece que me feriu com a sua mão, para dizer que nós aplicamos o nosso sofrimento, o mal, a Deus, como se fosse um castigo de Deus. Mas, padre, é ou não é um castigo? Não. Lembram-se do Evangelho de Jesus, que encontra aquele cego e os discípulos perguntam: Senhor, quem foi que pecou? O Evangelho do domingo. Senhor, quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Ele, os seus pais? E Jesus o que é que disse? Jesus corta logo esta ideia do Antigo Testamento de dizer que o mal é um castigo de Deus. Jesus disse: nem ele nem os pais. É para que Deus manifeste a sua glória. Nem ele nem os seus pais pecaram, mas é para que a glória de Deus se manifeste neles. E aqui eu queria Santo Tomás, eu até partilhei isso no domingo passado, na homilia que fiz. Certamente muitos que acompanham diariamente viram. Mas Santo Tomás, quando reflete este evangelho do cego de nascença, a partir desta pergunta que os discípulos fizeram a Jesus: Senhor, qual é a causa deste mal? Lembra aqui que na Bíblia, toda enfermidade que não tinha uma solução era vista como uma consequência do pecado. Veja como a coisa era drástica. Ou a mãe carregava um pecado, ou a própria gestação era um pecado. Quantos seres humanos, muitos de vocês às vezes pensam assim: não, eu estou carregando nas costas do pecado do meu pai e da minha mãe. E por que nasci para ser um miserável, nasci para ser uma pessoa que não é feliz em nada. Então Santo Tomás diz 5, atenção, 5 são os motivos pelos quais Deus permite a sua glória. Onde grande é o pecado, muito maior foi a graça de Deus. Deus no sofrimento o permite para manifestar a sua glória, para retirar deste sofrimento um bem maior para a nossa própria vida. Segundo motivo, diz Santo Tomás, Deus permite o sofrimento para que nós exercitemos as virtudes. A virtude da fé, para que eu creia mais em Deus. Jó em nenhum momento, atenção, Jó culpou Deus, murmurou, se lamentou, blasfemou, quis até levar Deus em um tribunal, amaldiçoou. Ele até diz: mesmo que tu me lançasses na cova da morte, eu ali continuaria a crer em ti. Veja que coisa bonita. Mesmo se um dia tu viesses a me lançar na cova da morte, até ali eu te temeria e creria em ti. Veja que quando Jó é provado justamente na fé, para ver se é uma fé qualquer ou se ele teme a Deus de forma qualquer. Então o sofrimento serve para a gente exercitar a fé. De fato, a própria Escritura Sagrada nos dirá: Senhor, a tua fé, ou melhor, a tua fé será provada como ouro no fogo. Que temos fé não é quando temos tudo na vida, as coisas boas da vida. Interessante que o próprio Jó,
vai dizer isso àqueles amigos, aqueles teólogos, por assim dizer, que tentam dar respostas superficiais ao sofrimento de Jó. Eles dizem, não, vocês estão aí em paz, Jó diz. Vocês estão aí tranquilos, felizes. Eu não. Eu estou carregando esse sofrimento na pele da minha própria vida. Então, a experiência da fé, nós sabemos que a vivemos mediante o sofrimento, quando não nos desesperamos, quando não chegamos ao ponto de duvidar da fé. Depois a virtude da esperança. A esperança não desce dos irmãos e irmãs. Nós sim temos dificuldade, como Jó, de vivermos esta paciência. Leiam o livro de Jó, que vocês vão ver que em nenhum momento Jó tem paciência. Nós também somos impacientes. Nós sofremos, pedimos a Deus, gritamos por Deus e queremos que Deus nos socorra. Mas nos socorra já, não amanhã, mas agora. É preciso exercitar a virtude da esperança. Esperando, esperei no Senhor, diz o Salmo, e Ele ouviu o meu clamor. Como ouviu a fim de que ele experimentasse uma fé ainda maior, a esperança. E por fim, a virtude também do amor. E aqui, essa experiência do amor, daqui a pouco, no último passo desta nossa meditação, eu aceno com mais fecundidade. Mas é no sofrimento que a gente sabe que ama alguém. Deus demonstrou que nos ama, sem necessidade nenhuma da parte dele, mas na sua infinita bondade e liberdade absolutas, Deus demonstrou nosso amor mediante o sofrimento. Na verdade, Jó é a imagem de Jesus. E nós só entenderemos o porquê do sofrimento olhando para Jesus, olhando para o Senhor. Então, é nessa experiência a amar mais a nós, aos outros. Tendo esta meditação pessoal, eu penso em quantas pessoas que talvez nem conseguiram dizer pela última vez aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele avô, aquela avó, eu te amo, eu te agradeço porque tu cuidaste de mim, porque me deste a vida. Mas também pensemos quantos que no último suspiro pediram perdão ou disseram, eu te amei até o último suspiro da minha própria vida. Deus também fez isso. Deus nos amou até o último suspiro, mas até ali, no último suspiro, quando o Evangelho nos diz, ele expirou. Aquele expiro de Deus é o doar. O Espírito Santo doado, ou seja, e no seu momento mais dramático, após ter se entregue por inteiro, deu a última graça, o único bem que possuía, que unia ao Pai o seu Espírito. Deu ao Pai, colocou nas mãos do Pai, a fim de que depois, no dia de Pentecostes, esse amor fosse derramado e abrasasse o coração dos discípulos, o coração da igreja, o coração de cada um de nós. Depois, terceiro passo, Deus permite os sofrimentos, nos diz Santo Tomás, para nos prevenir dos pecados futuros. Ou seja, eu olho esta experiência de pandemia que nós estamos vivendo e começo a olhar para a minha própria vida e ver que eu sou fraco, pobre, frágil. Muitos se enchem de orgulho. Veja como o ser humano orgulhoso, prepotente, cai por terra de maneira simples.
toda a humanidade, desculpem a expressão, não estou aqui negando a ação de Deus, mas só para tornar mais fácil, para que vocês entendam, não gosto de complicar as coisas. Mas hoje nós nos encontramos em meio a uma humanidade dobrada a um vírus, a algo invisível. Invisível. Toda a humanidade dobrada, trancada. E a única coisa que nos resta, ontem eu conversava com o padre Antônio Lopes acerca disso, e uma coisa certa, só nos resta nesse momento a incerteza. Nós confiamos em Deus, Deus está agindo misteriosamente e silenciosamente, mas todos nós estamos tomados pela incerteza. Nós, por exemplo, eu aqui na Itália, quando nós voltaremos à universidade? Quando nós voltaremos a ver aquela belíssima praça de São Pedro, que ontem estava vazia, mais uma vez cheia, plena? Ninguém tem a marca da incerteza. Como será? Então, isto para dizer, queridos irmãos e irmãs, nós deveremos olhar para esta realidade e evitar pecados futuros, ou seja, a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa ignorância, de pensar que somos fortes por nós mesmos. Eu não me preocupo se em meio a esta pandemia, alguns dirão, mas onde está Deus? Está vendo aí vocês que são cristãos? Cadê o Deus de vocês? Eu não me preocupo se as pessoas dizem isso. Para mim, inclusive, não é uma novidade. Para mim, é uma novidade ver alguém que diz que tem fé começar a blasfemar, a se comportar como um ateu. Para se perguntar, será que os meus pecados não levam à maldade, à destruição dos outros? E aqui nós poderíamos fazer uma leitura mais alargada da própria vida e entender que essa realidade é para que a gente se previna de pecados futuros, ou seja, eu preciso voltar o meu coração à conversão. Em toda a Escritura Sagrada, os sofrimentos enfrentados pelo povo foram sempre ocasiões de conversão. E veja em qual momento nós estamos enfrentando esta dureza. Na Quaresma, onde na quarta-feira de cinzas nós escutávamos um convite: volta para o teu Senhor, converte-te. E aqui é bonita esta vida com os olhos de Deus, mas tem um significado ainda mais bonito: é a volta. Eu volto para aquela pessoa, para aquela experiência, para aquele lugar que um dia eu nem deveria ter saído. A experiência do filho pródigo é um voltar para o amor. Então esse tempo que nós estamos vivendo é essa a experiência. Uma experiência de conversão. Uma experiência de alguém que volta para Deus para não viver a dor, a amargura de sofrer pelos próprios pecados. Para nos prevenir de pecados futuros. Quarto passo, para vocês não se cansarem. Santo Tomás diz, para que nós reparemos os pecados passados. Ou seja, eu olho para essa experiência do mal, do sofrimento na minha vida e faço desta experiência um modo de reparar os meus pecados. Ontem, nós, aqueles que estavam em estado de graça, receberam a indulgência plenária. E é para isso, depois que nós nos confessamos, tá certo, o pecado foi perdoado. Mas estão as penas, as consequências ainda do pecado em nós. Então vamos reparar este momento. Como, Padre? Pela oração, pelo jejum, procurar a reconciliação, procurar arrancar de dentro do idosos que eu criaram em laboratório.
e assim destruíram milhares de vidas. Mas pensemos também no nosso ódio, no nosso rancor que nós guardamos. Pode também levar tantos e outros à morte. Eu mato o outro com palavras, eu mato o outro com atitudes. E por isso devo reparar os meus pecados, silenciar um pouco mais, aproveitar este tempo para ouvir ainda mais a voz de Deus, para estar um pouco mais com Deus, recolhido. Então, Deus permite o mal, o sofrimento para isso, para que nós reparemos os pecados do passado, justamente para evitarmos pecados futuros. E o último passo é para que, vendo o sofrimento, ora, Deus nos permite o sofrimento para que nós, vivendo esta experiência de dor, tenhamos no coração essa certeza: Senhor, se eu já sofro, se eu já sofro diante deste mal espiritual, se eu já sofro porque queria sair, queria andar, imagine, Senhor, se um dia eu terminar a minha vida longe de Ti, condenado ao inferno. Então, esses são os 5 passos, os 5 motivos que Santo Tomás afirma para mostrar a cada um de nós o motivo pelo qual Deus nos permite o sofrimento. No fim, eu concluo esta meditação com o versículo, tomemos mais uma vez a Escritura Sagrada, o versículo 25 e 26, nos diz assim: eu sei que o meu defensor, o meu resgatador, está vivo. Deus, é Ele o meu parente mais próximo, o Goel, que a Escritura Sagrada falava no Antigo Testamento, aquele que, tendo o irmão preso, ali vai e tem o direito de resgatá-lo. Eu sei que Deus irá me resgatar deste sofrimento, desta dor, deste mal, porque Ele está vivo. Ele aplica isso na liturgia ezequial, quando celebramos para os mortos, porque o próprio Deus viveu essa experiência. Jesus falando ao Pai, pensemos assim: o meu Deus está vivo, Ele me arranca